Olá, sejam todos bem-vindos à Educação e Inovação. Hoje nós estamos com um papo aberto Educação e Inovação, nos pronunciando em relação a algumas questões que nos questionaram durante a semana, principalmente sobre algumas publicações que foram mencionadas. Boa noite, a Bruna, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos que estão chegando agora na live. A live foi relâmpago, é uma live rápida, mas que cabe alguns esclarecimentos e algumas colocações, principalmente enquanto professores. A live, nós estamos colocando como relâmpago, por quê? Porque ela não estava programada, mas nós nos preparamos à tarde para estar conversando um pouquinho com vocês em relação à questão da live do descaso como professor em tempos de pandemia, principalmente no ápice político como crítica. A que se deve isso? Os questionamentos foram intensos durante a semana, vocês acredito que todos viram, né, em relação o que ocorreu aí durante a semana, os comentários com relação à questão dos professores trabalhando em home office, seja bem-vinda, Moni, em home office, e nos questionaram bem devido a essas colocações. O que aconteceu? Esclarecendo que professores, eles enfrentam todos os dias, principalmente, todos na verdade, né, enfrentam todos os dias a nova rotina com a pandemia, com o Covid, né, 19. O Covid, ele surgiu, infelizmente, e se espalhou muito rápido, e enquanto professores, enquanto sociedade, enquanto mundo no geral, parou e teve que se reinventar, se reformular para se adequar ao trabalho, às rotinas diárias. Nós sabemos que a rotina não retornou, né? As nossas rotinas aí, a maioria ainda estão trabalhando em home office, nós ainda não se adequamos, ainda muitos de nós ainda não estão trabalhando por conta que demanda locais em aberto, exposições, então por conta disso não há ainda esse fechamento ainda estabelecido de trabalho. Já os professores, a maioria dos professores estão trabalhando em home office, grande maioria, a Bruna pode me confirmar aí em Joinville, grande maioria home office, né? Alguns já estão indo para fazer plantões dentro de CIs, de escolas, de instituições, para fornecer material didático para quem não tem computadores em casa, internet e tudo mais, mas a maioria é home office, sim. Seja bem-vinda, Cris. A maioria está trabalhando em home office. E o que aconteceu? Durante essa semana, com o surgimento dessa pandemia, os professores, eles tiveram que se reinventar. Seja bem-vinda, Grace. Tiveram que se reinventar. E se reinventando, o que aconteceu? Os professores tiveram que reinventar através do currículo, tiveram que conseguir novas estratégias, novos métodos, novas metodologias para aplicar para as crianças através do online, através de material didático confeccionado pelos professores e enviado de certa forma até chegar nas casas das crianças, e também através do material online. Durante a semana, o que aconteceu? Essa semana que se passou, nos mencionaram, Cristina, mas por que você não se pronunciou com relação a Cristina e Bruna e Instituto Educação e Inovação? Por que você não se pronunciou em relação ao comentário do nosso querido deputado? Então, vamos lá. Primeiro eu quero colocar para vocês o que acontece. Muitas escolas, para evitar que os alunos fossem prejudicados, implementaram plataformas e estratégias de ensino à distância. Isso tanto em ensino público, estadual e também universidades, tá? O que não tinha sistema online se adequou e foi para o sistema online também.
Um dos fatores que acarretou isso foi o que? A pandemia e o crescimento acelerado dessa pandemia, o Covid. Então, muitos alunos estão aprendendo, seja bem-vinda, Gé, estão aprendendo através do quê? Através do home office e através do estudo sem sair de casa. Gente, é fácil isso? Não, não é fácil. Nenhum professor tenta se reinventar da noite para o dia e dá tudo certo. Primeiro de tudo porque o professor, ele tem uma arte com ele, que eu costumo mencionar que o professor tem a arte de se reinventar. Todo dia surge uma nova ideia, todo dia surge uma nova mediação para ele ensinar a construir o conhecimento. Então, desta forma, o professor ele teve que se reinventar e, através disso, os professores tiveram que se reinventar da sua forma nova de dar a aula e eles tiveram que lidar com todas as dificuldades, como desde a tecnologia, em alguns casos, até com o convívio familiar e durante os expedientes, porque eles tiveram que adequar os horários deles e os horários dos pais para auxiliar os seus filhos, o horário do ensino em si e também tiveram que adequar a tecnologia, porque além de pais, crianças e professores não serem, muitos deles, crânios que eu digo, né, crânios entre aspas, experts em termos tecnológicos, eles tiveram que se reinventar e reaprender. E quem não tem acesso à internet, o material foi todo didático impresso para ser entregue dentro das escolas e os pais virem buscar para as crianças realizarem os exercícios e não perderem um ano letivo. Isso foi uma forma de se reinventar, uma forma que foi utilizado para uma estratégia de reformulação do currículo. É um impacto de reformulação do currículo que está acontecendo. Até dentro da minha pesquisa de doutorado, eu falo do impacto de reformulação do currículo dentro das universidades. E agora o que aconteceu? A impacto da reformulação do currículo teve que ser dentro de instituições de ensino, desde CIs, né, até nível superior. Presencial, no caso. Por quê? Porque, infelizmente, gente, a pandemia veio, cresceu assustadoramente, assim, foi um alerta muito extenso, como ela cresceu, e por esse motivo o professor ele teve que se reinventar, sim, e existe toda a dificuldade, existe o medo do professor com relação a aprender a utilizar as novas ferramentas, como utilizar os meios e as ferramentas dentro das casas também. Isso também dá medo aos pais, receio às crianças. Por quê? Porque muitas das crianças, nós sabemos que as nossas crianças, elas não prendem a atenção 24 horas do dia, centrados em uma coisa só, nós sabemos disso, isso nós temos ciência, isso é comprovado cientificamente, mas nós também sabemos que as nossas crianças não podem ser prejudicadas e elas devem sim tentar se reformular e se readaptar com relação a isso também. Visto isso, tem muita coisa que está sendo cobrada, tanto do professor, como das crianças, como dos pais, num curto período de tempo. Por quê? Porque a criança teve que aprender a se reinventar, o professor teve que aprender a se reinventar, a família teve que aprender a se reinventar, e muitas das famílias eram famílias que não sentavam nem para almoçar juntas. Imagina ter que reformular algo para auxiliar seus filhos a aprenderem. Tudo que está acontecendo é uma forma de se readaptar, se reformular. Eu já trabalhava em AD e houve uma grande dificuldade em reformular o conteúdo presencial para online. Cris, com certeza, também passei por isso. E concordo com você.
Então, foi uma dificuldade de todos, desde a parte da família, das crianças, da família, dos professores. A família, por adequar horários, até no sentido de trabalho, porque muitos, se não perderam seus trabalhos, estão trabalhando em home office dentro de casa, mas também estão indo trabalhar. Então, o que acontece? Precisaram adequar também os horários. Isso aconteceu com todos. E todos tiveram que se reinventar, e todos os dias tem dificuldades, desafios, obstáculos, e todos os dias nós estamos tendo que nos reinventar por conta da pandemia, pelo período da pandemia. Então, não é uma paralisação que estava prevista nas escolas, não é. Nos ensinos, não foi uma paralisação que nós marcamos, em 2020, a partir de março, não vai ter mais aula. Não foi. Isso foi por conta da pandemia e por conta desse crescimento em massa que aconteceu isso. Então, assim, está sendo desafiador? Está. Está sendo um desafio para as famílias? Está. Por quê? Porque as famílias vão ter que ter um pouquinho mais de responsabilidade em ajudar em casa nos afazeres domésticos, além de cuidar dos animais de estimação, manter a casa, locais de trabalho ainda vão ter que se remodelar e se reinventar para auxiliar os seus filhos. Mesmo dividindo esse período de trabalho e cuidados com os filhos, eles vão ter que se readequar igual o professor. Se teve que se readequar, se reinventar. A dificuldade em trabalhar com as crianças é muito complexo. Por quê? Porque nós não estamos do lado da criança em tempo real, no sentido do lado presencial, para mencionar, vamos pontuar isso, vamos averiguar aquilo, vamos fazer isso. Então, é um desgaste tanto para a família, quanto para a criança e quanto para o professor. A situação acaba sendo, em muitos momentos, gera uma interrupção, gera um cansaço maior, gera muitas vezes um desgaste emocional fora do comum. Por quê? Porque as famílias não estavam até então acostumadas, muitas das famílias, né, não são todas, mas não estavam acostumadas a estar do lado dos seus filhos com relação isso pode ser reformulado, isso pode ser visto. E também porque muitos dos casos as famílias, os próprios pais não têm a instrução, né, o estudo que o seu filho está. Exemplo, 7º ano. Minha mãe estuda até o 4º ano, um exemplo, né? Dando exemplo. Como minha mãe vai me ensinar coisas do 7º ano? Então, isso foi muito complexo, tanto para o professor quanto para a família, quanto para a criança em si. Só que, o que acontece? Essa semana, logo foi conversado a respeito sobre o retorno às aulas, uma nova remodelação, nova reinvenção do currículo e tudo mais, para retorno das aulas. Tudo bem, até aí eu concordo, porque acredito que deve ter uma nova reformulação, principalmente para adaptação, uma readaptação. Só que vamos pensar da seguinte forma, vamos nos colocar no lugar do outro. A criança de CI é uma criança que adora interagir. Ela não vê a hora de entrar dentro do CI para, oi amiguinho, tudo bem amiguinho, vamos brincar amiguinho? Se reformular essa questão e reinventar dessas crianças voltarem com máscara. E a máscara, exemplo, a máscara da Grace é mais bonita do que a máscara da Cris. E eu amei a máscara da Grace. E a gente vai, como a gente interage dentro do CI, e a gente empresta, porque nós somos amigos que partilhamos as coisas, nós vamos trocar essa máscara. Ali já começa a primeira reformulação que deve ser repensada. Depois que eu peguei a máscara da Grace emprestada,
eu vi que a máscara da Bruna era mais interessante, mas antes disso eu passei a mão no rosto porque eu espirrei e depois eu entreguei a máscara para a Bruna e assim sucessivamente. Crianças de CI, crianças pequenas, não têm a dimensão do que está sendo a pandemia. Eles pensam que é um bichinho que está vindo, entre aspas, picando, indo embora e trazendo uma gripe e fazendo mal, mas que com medicação vai passar, e não acreditam que por contato, no sentido de espirros ou no sentido de contato até mesmo pessoal, vá passar. Para você incumbir isso na cabeça de uma criança pequena de 3, 4 anos é muito complexo ainda. Por mais que elas entendam que é uma gravidade e que o negócio é sério, elas não vão ter a compreensão de por que eu não posso tocar no meu amigo. Então, já é por aí. É que eu queria que vocês fizessem essa análise. Então, já é um fato que deve ser revisto, ser colocado. As crianças não conseguem se segurar. Com certeza, Bruna, concordo, a Grace também colocou verdade. As crianças não vão conseguir porque elas interagem. É um momento agradável estar dentro das escolas, de CIs. Com certeza, duvido que não irão abraçar amigos, com certeza vão abraçar os amigos, vão beijar, se tiver gripadas, vão passar gripe um para o outro e assim sucessivamente, e ali um grande foco de contaminação. Isso em CIs. Nas escolas, o fato é que sempre vai ter um grupinho, e sempre vai ter aquela conversação no grupinho, e sempre aquela parceria de tocar um na mão do outro, oi cara, ou oi amigo, ou... Universidade, eu acredito que seja um pouco mais controlado, mas ainda por... Isso mesmo, Grace, fora a troca de chupetas, isso é que mais vai acontecer, com certeza. E em universidade vai ter aquela separação, porém, esse processo de separação, de distanciamento, ainda vai gerar o quê? Vai gerar ainda um possível fator de contaminação. Então, antes de termos uma vacina adequada, antes de termos um preparo adequado e termos uma reformulação do currículo adequada e eficaz para ser sadio o retorno às aulas, vamos repensar, né? O filho vai com a máscara da patrulha canina e volta com o Homem-Aranha. Por aí, Bruno. O ensino fundamental é assim, realizam trocas. E como? Porque um empresta com o outro. As salas estão lotadas de crianças. Outra coisa também, nós não temos materiais didáticos adequados, tá? Não temos nas escolas. Não adianta dizer que vim e um dizer o contrário. Não temos. Falta tudo, infelizmente, tá? Falta tudo. A educação deveria ser dado mais ênfase, cuidado e zelo, e não estão dando nada para nós, nem cuidado, nem zelo, e pelo contrário, só querem criticar ainda. Então, assim, não estão visualizando pelo lado que nós não temos material didático adequado, nós não temos carteiras, nós não temos salas preparadas e salas adaptadas no sentido de espaçamento, querem colocar tantos metros de distanciamento, pensando que isso vai se realizar. Por favor, né, gente? Vamos parar para analisar. Realmente fica difícil nós analisarmos e pensarmos como o nosso querido aí dos últimos dias. Agora, mencionando que todos nós temos que nos reinventar, e que todos nós, enquanto professores, enquanto mediadores, construtores de conhecimento, enquanto famílias, devemos repensar essas ações que estão acontecendo aí para o retorno de aulas,
Eu não sou contra o retorno das aulas, deixando claro. Eu sou contra o retorno das aulas ainda com esse foco de pandemia em alta. Deixando claro, tá? Porque eu também sou professor. O professor, ele é um incentivador. Então, assim, quando o professor ele incentiva, ele faz a pessoa pensar, a criança pensar. Então, o professor, mais do que ninguém, são incentivadores. E realmente vocês acreditam que a política atual quer professores que incentivam as pessoas a pensar? Isso é uma coisa que nós temos que parar para analisar. Porque o professor, a inteligência do professor é tanta, o preço da inteligência do professor é tanta, que o professor cria ideias. E os alunos são a maior fonte de criação de ideias. Por este motivo, eles querem que retorne às aulas, tudo bem. Só que o professor é um dos maiores criadores de ideias, porque é o professor que cria os desafios para as novas ideias. Então, visto isso, deve-se repensar se esse professor que foi tão mal falado nesses últimos dias realmente não serve para nada. Se é o professor que é desafiador, o professor que cria ideias e que faz as crianças, adolescentes e adultos a pensar, a refletir e a incentivar, a serem motivados para serem até empreendedores futuros, como que os professores não são bons? Estranho isso, hein? É de se repensar. Então, coloquei essa reflexão para mencionar que não está fácil para ninguém, que é uma coisa que nós devemos nos repensar, nos reinventar, tanto para o lado do professor, como das famílias, como das crianças. Porém, o foco hoje é sobre a nota de repúdio que a nossa querida Sincege fez aqui em Joinville com relação ao nosso deputado Kennedy Nunes. Eu não vou ler a nota, ela só colocou e pontuou algumas questões, que em primeiro lugar preciso esclarecer que nós estamos preservando a vida. Então eu estou colocando que nós precisamos, em primeiro lugar, repensar que nós estamos preservando vidas. Em segundo lugar, nós temos que repensar que, além de preservando vidas, nós estamos nos reinventando todos os dias enquanto professores. Isso não está no Sincege, sou eu que estou falando. Os educadores, eles estão sendo submetidos a se reformular no ensino, a se caracterizar como tudo no processo de aprendizagem. Então, eles estão tendo que se reinventar. Para eles, o medo da doença está sendo grandioso. Os professores, eles estão sendo reinventores de conhecimento, porque eles estão trabalhando dentro das suas casas, eles têm famílias, eles têm horários a serem cumpridos, porém, eles estão trabalhando dentro das suas casas como home office, estão elaborando materiais, estão repassando os materiais online, como estamos conversando aqui, e eles estão tendo que se reinventar todos os dias e estão tendo que dar conta dos equipamentos, das ferramentas tecnológicas todos os dias também, com relação às novas plataformas que foram criadas. Outra coisa que se deve repensar, esclarecer. A educação infantil, ela expõe muito as crianças com relação à vivência, às idades cronológicas. Por quê? Porque elas interagem. E isso o Sincege também especificou. Então, teria que sobrecarregar essa vigilância em cima das crianças. E nós nem temos tantos professores assim para dar conta dessa demanda de estar 24 horas vigiando uma criança
para essa criança não interagir com a outra criança, para porventura não se contaminar. Seja bem-vinda, Michele. Então, essa nota de repúdio do Sinsege foi uma nota bem esclarecedora, foi uma nota que eu agradeço ao Sinsege, em nome de todos os professores, de todos os educadores e de todas as famílias também, porque é responsabilidade do Estado, sim, criar condições para a gente combater esse contágio. Porém, nós temos que repensar que nós temos famílias, que nós somos professores, que nós nos reinventamos todos os dias e que todos os dias nós nos reformulamos também dentro das casas, como vocês pais, como vocês crianças, como vocês famílias, para sempre dar um material de qualidade para vocês. Eu estava lendo e vendo um material do nosso querido, até coloquei o nome dele porque eu acredito que seja muito interessante, do Leandro Carnal, que ele fala assim, que a exigência, atualmente a exigência que se é cobrado do professor é muito grande, mas o que ele tem de melhor para passar é quando ele descobre que ele consegue, através da exigência, criar ideias e mediar essas ideias para as crianças, para os alunos, para os nossos alunos. E através dessa mediação e através dessa capacidade de gerenciar, ele fala que nós descobrimos o preço da nossa inteligência. E ali, essa semana, com certeza, nós descobrimos que nós, professores, somos muito valiosos. Enquanto respeito à família, que também é muito valiosa, as crianças, os nossos alunos são muito valiosos. E por esse motivo que nós somos tão valiosos e que nós criamos ideias, que nós nos reinventamos todos os dias, é que nós somos criticados, que nós somos condenados, que nós somos julgados. Por quê? Porque quando nós criamos ideias, nós trazemos inovações. E tudo que é novo incomoda, de certa forma. E tudo que é inovador, além de incomodar, atrapalha, principalmente as ações na área política. Por quê? Porque quando nós inovamos, quando nós transformamos as nossas ideias e nós transformamos os nossos pensamentos, nós não aceitamos qualquer coisa. E eu acredito que essa forma de crítica que o deputado fez com relação a nós foi porque realmente é difícil nós transformarmos a realidade de muitos para serem seres pensantes, para depois prejudicar futuramente ou não aceitar futuramente o que nos é imposto. Nós entendemos sim que a crítica que ele fez também em relação às creches clandestinas não podem acontecer, principalmente porque a pandemia prolifera, aumenta. Em contrapartida, nós entendemos sim que nós precisamos de respeito, porque nós somos professores e todos, de certa forma, passam por nossas mãos de mediação, de construção de conhecimento para criar novas ideias, para construir sua identidade e para ser transformador de uma realidade significativa. Então, quando nós mencionamos essa crítica e quando nós colocamos que gostaríamos de fazer essa live em resposta a essa política crítica, nós temos que colocar também que todos nós, o mundo inteiro está tendo que se reinventar. Então nós não podemos de forma alguma entendermos que nós não temos valor. Pelo contrário, nós somos seres valiosos, nós somos professores valiosos, porque quando esta pandemia passar, seremos nós, professores, que vamos contar toda essa história e todo esse processo de evolução para nossos filhos, nossos alunos, nossos netos e contar também
como nós conseguimos sair dessa pandemia, como nós conseguimos evoluir e como nós conseguimos criar novas ideias para transformar a nossa realidade e alterar tudo isso que se passou. Então, quando nós colocamos essa concepção e quando nós entendemos que nós somos seres valiosos, nós entendemos que a nossa realidade também é muito valiosa. Então, não julguem os professores que estão tendo que se reinventar todos os dias, iguais às famílias, iguais às crianças, porque a pandemia vai passar. E nós, professores, estaremos aqui de mãos abertas, de braços abertos, para receber todos os nossos alunos presencialmente e ensinar da melhor maneira possível, como nós sempre fizemos e sempre realizamos na medida do possível, com excelência, principalmente agora em tempos de pandemia. Ter que se reinventar não é fácil, promover situações para todo dia um aprendizado significativo não é fácil, mas nós estamos realizando, ou pelo menos tentando todos os dias. Então, deputado, eu deixo aqui uma colocação para o senhor. Inteligência e caráter andam de mãos dadas, e para elas andarem de mãos dadas, nós temos que reformular essa questão. Então, para nós entendermos que inteligência e caráter não andam de mãos dadas, nós temos que acreditar no que o senhor falou, no que o senhor mencionou. E para mim, e para o meu entendimento, e para o entendimento, acredito, de muitos, nós temos que entender que inteligência e caráter andam de mãos dadas, porque só através do meu caráter de ensino, de mediação, de criar novas ideias e de mediar essas novas ideias e nos reinventar, é que nós vamos ter inteligência para transformar a nossa realidade. E transformando a nossa realidade, nós vamos transformar os nossos alunos e nós vamos ensinar os nossos alunos com excelência, e com certeza, quando tudo isso passar, as consequências não serão tão graves como o senhor colocou, no sentido de nós não estarmos fazendo nada. Pelo contrário, a inteligência e o nosso caráter, a nossa ética profissional está acima de tudo, está acima de colocações que nos menosprezam e que nos diminuem. A nossa ação e a nossa intenção aqui é mencionar que a nossa inteligência e o nosso caráter e a nossa ação profissional sempre será ética, teremos uma postura ética, uma postura significativa e uma postura positiva para um ensino humanizado e de respeito. Então, nos respeitem governantes, nos respeitem deputado, nos respeitem enquanto pessoas, seres humanos que também têm medos, receios com relação a essa pandemia, mas acima de tudo, nos respeitem como seres humanos que todos os dias se reinventam para o ensino, para ensinar novas ideias, novas ações, novas criações e transformarmos todos os dias o processo de ensino e aprendizagem das nossas crianças. O que nós queremos só respeito. E é assim que eu acredito que todos nós estamos merecendo respeito em todas as áreas, todos os seres humanos da Terra. Respeito. Todos estamos sofrendo, com certeza, Bruna, todos estamos sofrendo. E é desta forma que todos nós estamos sofrendo, que precisamos de transparência, é que nós colocamos a Educação e Inovação à disposição de todos para conversarmos conosco, esclarecermos as dúvidas, mas que hoje realmente, enquanto professores, enquanto mestres, enquanto da área do ensino, nós precisávamos
relatar e mencionar a respeito do que havia sido dito a nosso respeito, a nossa colocação. Nós só queremos inteligência e caráter, com transparência, com respeito, com dignidade para o processo de ensino e aprendizagem de qualidade. Eu desejo a todos uma linda noite, agradeço a todos que estavam na live, como a live é relâmpago, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta nos colocar, eu fico à disposição de vocês e desejo, agradeço imensamente todos os presentes, Michele, Bruna, Cris, Jéssica, Grace, entre outros, Moni, todos que estavam presentes na live. Agradeço imensamente e espero que eu tenha esclarecido e tocado um pouco para um novo olhar com relação a nós, professores. Gratidão, desejo a todos uma linda noite e muito obrigada.